Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma edição do Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder. E lembro vocês que podem acompanhar o Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify e outras, para receber em primeira mão, né? Segue a gente lá que você recebe as novidades. Estamos também sempre, todo dia, com novidades em séculodiario.com.br. Hoje recebemos aqui o professor Weber de Oliveira, que é doutor em Ciência Política e professor do Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Weber, bem-vindo novamente, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, o Vitor, pelo convite. É sempre uma satisfação conversar contigo. Olha, essa semana acho que não tem como a gente fugir do assunto do momento, né? Que é o julgamento, né, de Jair Bolsonaro e outros, né, membros aí do alto escalão, né, do seu governo, sobre, né, as questões da tentativa de golpe de Estado e tudo mais. Então, eu queria saber, assim, o que a gente pode esperar do julgamento, que já está em curso, né? Estamos gravando aqui na quinta-feira, pela tarde. E depois do julgamento, né? Porque dizem que é praticamente impossível que haja uma absolvição, né? Bom, muito bem. Eu acompanhei desde o início esse processo, né? Inclusive desde a denúncia, né, feita pelo procurador-geral. Inclusive li por ocasião do oferecimento da denúncia, li a peça. E pelo que ele traz, né, ele consegue, o procurador-geral, estabelecer os links de conexão entre aquilo que ele chama de diversas etapas da trama golpista, né? Quer dizer, desde a movimentação do presidente da República e do seu staff, né? Para descredibilizar a urna eletrônica e os demais dispositivos do sistema democrático brasileiro, passando pelo 7 de setembro de 2021, né? Que foi um momento importante em que ele desafiou a Suprema Corte, inclusive afirmando que não mais cumpriria as determinações da Suprema Corte, de modo muito especial ao ministro Alexandre de Moraes, que já era o relator dos processos que envolviam o presidente da República. Depois, no final de 2022, quer dizer, o ano de 2022, o próprio processo eleitoral, né, a instrumentalização de algumas instituições, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, para impedir que os eleitores em zonas eleitorais em que o Partido dos Trabalhadores era mais forte de chegarem até as urnas, né, com operações ilegais, inclusive no dia da votação. E depois, em dezembro, né, aquela série de tentativas de atentados terroristas mesmo, a gente tem que chamar as coisas pelo que elas são, né? A tentativa de destruição e depredação da sede da Polícia Federal em Brasília, seguida, isso no dia 12 de dezembro de 2022, né? Da posse do Lula. Exatamente. No dia da diplomação, né, também houve alguma movimentação. A tentativa de implosão das torres de energia elétrica, que, aliás, este ponto foi muito pouco investigado, muito pouco tratado, né? Isso que deveria ter sido dado mais atenção, né? E no dia 25 de dezembro, né, a tentativa de explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, né, que foi desbaratado. A tentativa de assassinato do presidente da República eleito, né, o seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, e também o próprio presidente da Corte Suprema Eleitoral, no caso, Alexandre de Moraes. E, claro, o desfecho final, né, o grande finale da trama, que foi o 8 de janeiro. Quer dizer, o procurador-geral, na sua peça, ele consegue estabelecer com fartas provas, né, provas, inclusive, produzidas pelas investigações da Polícia Federal. Não estou nem falando da delação premiada do Mauro Cid, né? E eu acredito que, com base nessa peça orçamentária, todos os réus, né, que é considerado esse núcleo duro da trama golpista, devem ser condenados. Talvez o único que tem alguma chance de se livrar, essa é uma aposta que eu estou fazendo, é o general Paulo Sérgio, né? Eu acho que, embora tenha sido o seu advogado de defesa criticado no dia de ontem, inclusive, eu acho que ele é o que tramou a estratégia mais adequada de defesa, a meu ver, né? Que ele indicou que o organizador da trama era o presidente da República, que de fato era, né? E o general Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, tentou dissuadi-lo da trama. Eu acho que foi a estratégia mais acertada, né? Ou seja, ele está olhando para o interesse do seu cliente, né, propriamente dito, né? Embora ele tenha sido criticado por ter mencionado a sogra em vez de um grande jurista, mas acho que ele traçou, no meu entendimento, a estratégia mais, digamos, que pode ser mais eficaz. Talvez o único que tenha alguma chance de se safar, pelo menos da condenação de todos os crimes, né, de todas as tipologias de crime, ou tipos penais,
talvez ele que tenha a chance de se safar um pouco mais, né? Agora, a questão que acontece em paralelo aí, que é uma resposta, lida como uma provocação, é o andamento, as articulações em torno dessa possibilidade de uma anistia para os participantes do 8 de janeiro, que incluiria também, né, esse alto escalão e o Bolsonaro. Isso tem acontecido no Congresso, capitaneado, né, pelos bolsonaristas, dialogando ali com o Centrão e também com a figura do governador de São Paulo, né, Tarcísio Freitas, também participando ativamente desse processo. Em que pode dar isso? Como é que você enxerga esse cenário que, claro, não dava para esperar que eles fossem vender uma derrota fácil, né? Então, eu entendo que essa ação que é, em alguma medida, articulada, né, por parte de setores da extrema-direita e do centrão, é uma reação que revela um desespero, né, diante, sobretudo, dos últimos acontecimentos, em que setores da própria extrema-direita se embananaram, né, na estratégia de buscar meios de ou anistiar, ou pelo menos minimizar as penas, né? E eu estou me referindo especificamente à atuação do filho do presidente da República, que opera no estrangeiro para retaliar, inclusive setores da economia que sempre foram apoiadores da extrema-direita ou do bolsonarismo, né? Isso me parece muito claro, assim. Pela primeira vez, desde pelo menos 2013, eu estou me referindo às jornadas de junho, setores da direita e da extrema-direita foram colocados contra a parede, efetivamente, né? E dentro de um contexto de uma pauta que isso não me parecia claro, mas agora me parece, que é a pauta do nacionalismo, né? A gente observou como o nacionalismo ainda é capaz de articular e de mobilizar amplos setores da sociedade, né? Houve um decréscimo importante dos índices de popularidade de determinados nomes da extrema-direita diante dessas atitudes ou dessas ações articuladas, seja do neto do ditador Figueiredo, né, Paulo Figueiredo, e também do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, deputado federal que recebe salários e verbas de gabinete da Câmara dos Deputados e opera no estrangeiro contra o seu próprio país. Isso é uma idiosincrasia, né? É uma coisa E absolutamente deu, fora inclusive, um respiro para o governo Lula e para a popularidade, né? Não Exatamente. tão significativo, mas, assim, mensurável, né? Exatamente. O jogo mudou um pouco. E a extrema-direita... E aí, veja, veja, houve, enfim, as medidas, as sanções por parte do governo norte-americano, né? Sobretudo na figura do presidente Donald Trump. Inclusive a lei Magnitsky, né? Que é uma lei que visa inviabilizar financeiramente a vida de determinados indivíduos, né? Aliás, o próprio relator da lei, o autor da lei lá em solo americano foram críticos à aplicação contra o ministro Alexandre de Moraes, mas não surtiu efeito, né? E aí agora o governador de São Paulo, no afã de se colocar como um nome substituto do presidente Bolsonaro, vem percorrendo os estados, mobilizando setores do centrão e dos partidos de extrema-direita, com vistas enfim, aprovar no Congresso Nacional essa anistia. E é bom dizer, eles sabem que não vai prosperar, mas a ideia é descredibilizar a Suprema Corte, né? A ideia da extrema-direita é essa, do Tarcísio fica... muita gente vem falando que, assim, ele não sai... ele não vai deixar um cargo de governador de São Paulo para entrar numa eleição contra o Lula sem o apoio do bolsonarismo, porque isso praticamente tiraria a chance dele, né? Então ele quer esse setor, mas é meio contraproducente, né? Porque ele quer contraproducente, não, mas assim, é falso essa mobilização dele, porque na verdade ele quer o Bolsonaro fora de cena, né? Claro, não Então parece um jogo de disfarce, de fingir, né, que vai até as últimas consequências, quando na verdade, aparentemente, o que ele quer é o Bolsonaro fora, e não só ele. O Centrão parece que curiosamente, né, o Bolsonaro que se vendia como um antissistema, no meio do governo dele ele faz essa transição muito clara, um acordo com o Centrão, se coloca na mão, né, a partir das emendas, especialmente, e se coloca meio refém, mas ao mesmo tempo com muito poder também, né? De mobilizar a sociedade. Então ele tem os votos e o Centrão tem ali o dinheiro, tem os seus esquemas operando. E parece que ele ainda quer isso, né?
já não se conta mais com o Bolsonaro. Claro. A história da anistia parece que tem pouca chance de prosperar. O Supremo já respondeu, né? Que seria inconstitucional e tudo mais. Pois é, ele quer o eleitorado bolsonarista, mas não quer Bolsonaro. Bolsonaro é um estorvo, né, para os setores da direita e da extrema-direita, né? Ele era interessante enquanto estava no poder, aliás, para esses setores. E é bom dar um nome, né, correto, né? A direita fisiológica, né? Não é centrão, não é centro político, né? Centro político é outra coisa. Centro político é o PSB, alguns setores do PSDB, né? Alguns setores do PDT, isso é centro, né? O verdadeiro centro. O que nós chamamos de centrão é a direita fisiológica, que é aquela que vive ali, enfim, dos esquemas, né, das negociatas, né? Agora, com a institucionalização das emendas. Não tem um projeto de país, não né? tem. Claramente tem. Tem os projetos pessoais, né, de cada. E assim, o que o Tarcísio se movimenta é justamente para conquistar o eleitorado mais fiel ao presidente da República, alguma coisa entre 15% e 20% do eleitorado, estou fazendo um chute aqui, né? Que é um percentual significativo, né? Quer dizer, não é pouca coisa. Precisando neutralizar uma candidatura puro sangue, digamos assim, né? Do Eduardo, Exato. Da Michelle, ou de quem seja do PL, né? Absorver isso dentro da sua coligação. Esse é o grande desafio e eu acho que é a grande disputa que está sendo travada, né? No campo da extrema-direita, sim. Até porque a família Bolsonaro não confia no Tarcísio. Exatamente. Né? Chamaram ele de rato ou de algum outro animal pouco lisonjeiro agora recentemente, porque efetivamente eles não confiam no Tarcísio. Aliás, em ninguém fora da órbita daquele núcleo mais duro, né? Quer dizer, intrafamiliar. Por assim dizer. Golpista, né? Que ao fim e ao cabo digamos, um semblante do neofascismo brasileiro, né? Que é justamente essa coisa de essa teoria da conspiração, de que sempre se opera contra esses segmentos e esses indivíduos, né? E aí a gente chega, né, nesse cenário, né, também de que as coisas vão se desenhando e esses outros candidatos que vão se colocando também, né? Porque pensando na hipótese do Tarcísio também, essa hipótese parecia razoável, o Kassab mesmo defendia isso, aparentemente publicamente, embora a palavra dele é sempre muito dúbia e a gente sabe que pode mudar, mas de que ele teria uma reeleição, um favoritismo para uma reeleição ali e poderia esperar terminar o seu segundo mandato para então vir candidato sem ter o Lula mais como figura, né? Que não poderia tentar uma reeleição. Então, assim, ele tem algo a perder e esses outros governadores que estão cotados aí, né? O Ratinho Júnior, o Zema, o Caiado e até o Eduardo Leite, voltou a ser falado, né? Eles já estão em fim de mandato, então, assim, eles entram em qualquer... Eles indo para a eleição presidencial, mesmo perdendo, eles ganham, né? Politicamente, eles ganham capital político, passam a ser conhecidos nacionalmente, então eles um pouco não têm nada a perder. O Tarcísio, em tese, também, assim, é mais jovem também, assim como o Ratinho, né? Então, o futuro político, eles ainda têm oxigênio e a jogada é calculada. Então, talvez para ele fosse difícil ir para o embate quanto o Lula. Nas últimas semanas, ele vem colocando, de fato, o bloco na rua para sinalizar como o herdeiro do bolsonarismo. Então, mas aí tem essa articulação, mas eu acho que ninguém tem dúvida que ele é a carta número 1, né? Aparentemente. Eu não tenho dúvida disso, mas aí entra outras questões no tabuleiro, né? Primeiro, Lula, né? Quer dizer, vencer Lula num pleito eleitoral não é uma coisa fácil, trivial, né? Como diria o nosso colega. Quer dizer, não é algo trivial vencer Lula no processo eleitoral. É bom lembrar, né? Lula venceu o Bolsonaro com a máquina na mão, que fez uso, como nunca antes visto da história republicana brasileira, do dinheiro público, comprando mesmo no eleitorado, jogando dinheiro pelo helicóptero, né? E ainda assim, Lula conseguiu vencer Bolsonaro, que estava num processo importante de recuperação do seu eleitorado, né? Os últimos meses de governo, né? Por assim dizer. Então, assim, e a direita, sobretudo a direita fisiológica, a gente chama de centrão, precisa estar no poder, em alguma medida, né? Então, assim, e o Tarcísio pode ou não ter chance de sair vencedor no pleito, né? Porque ele disputa com Lula. Então, o jogo ainda está sendo jogado em bastidor, né? O Kassab é do PSD, que é o partido dessa direita fisiológica mais importante hoje do espectro político, superou até o PMDB em termos de importância, quantidade de prefeituras, né? Porque é importante isso também, né? Quer dizer, o jogo lá na União, ele primeiro se dá o jogo na realidade local, né? Os sujeitos olham para o tabuleiro
da organização partidária, da base partidária nos estados e municípios, e aí constroem. Inclusive as candidaturas, por exemplo, de deputado federal dependem muito, né? Muito de disso. apoio na base, ali nos municípios, dos prefeitos. A gente acha que é o inverso, né? Que as prefeituras é que se organizam. Não, é o contrário, né? É o mesmo jogo da Primeira República, em alguma medida, né? Então, o Kassab, ele tá olhando para isso. Quer dizer, perder o estado de São Paulo, colocar em risco perder o estado de São Paulo e disputar com o Lula em âmbito nacional e não se sagrar-se vencedor, né? E aí como é que fica o day after? Então, quer dizer, os atores estão tateando primeiro, né? Evidentemente, tentando ver qual é a melhor estratégia, né? Então, o cenário nesse sentido ainda está em aberto, né? No âmbito nacional. Né? E como você acha que isso impacta assim, na política do Espírito Santo? Porque o jogo também está sendo jogado aqui, a gente observa nos últimos meses, mas, por exemplo, essa questão do Bolsonaro sair né, como carta fora do baralho, porque ele também foi um grande mobilizador aqui, né? Inclusive, a candidatura do Manata na última eleição teve um fôlego muito grande, baseado apenas, né? Claro que ele tinha uma carreira lá como deputado federal, com uma quantidade respeitável de votos, mas muito longe de uma... Né, e teve uma votação muito maior que na eleição anterior. Nas duas eleições que ele veio para candidato a governador, perdeu, mas teve... Quer dizer, foi o bolsonarismo que sustentou a candidatura dele, né? Eu acho que isso é bem, bem evidente. E o próprio Casagrande, que né, não é bobo nem nada, né, como estratégia eleitoral, fez aquele jogo do Casanaro, né? Fez vista grossa, jogou isso, né, pelos bastidores, sabendo que ele precisava do voto dos bolsonaristas, então ele fez isso, né? Não tem problema, ele foi crítico, vamos dizer, do Bolsonaro durante o governo, em alguns momentos, fez algumas tensões, mas também não quis subir no palanque do Lula, né? Ficou ali em cima do muro e aproveitou esse voto, né? No interior, especialmente, né? Onde o Bolsonaro ganhou de lavada, ele fez esse jogo sabendo que o eleitor do Bolsonaro também, né? Não tinha a rejeição que tem com ele como comparável com a rejeição do Lula, por exemplo, né? Então, só que agora esse suposto, né, o Bolsonaro fora do baralho não significa que a extrema-direita esteja fora, pelo contrário. Ela está super dentro. Mas como é que você entende que isso pode impactar no Espírito Santo? Bom, então, o primeiro, precisa analisar a postura do Casagrande, né? Ele continua com esse velho hábito de acender uma vela para Deus, outra para o diabo, né? Quer dizer, isso, ele está pagando caro por isso, a meu ver, né? No âmbito das últimas eleições de 2022, você muito bem ilustrou, quer dizer, ficou ali e acabou, ao fim e ao cabo, mesmo sendo eleito, né? Numa eleição que se apresentou como perigosa em 2022 para o Casagrande, né? Sobretudo no segundo turno, né? Ele acabou sagrando-se vencedor, mas fragilizado. E depois foi emparedado pelo segmento bolsonarista do seu governo, né? Nomearia aqui, sem problema nenhum, Gilson Daniel, Thiago Hoffmann, que é um segmento mais à extrema-direita do governo Casagrande, né? Então, esse é um primeiro problema, ele se fragilizou, né? Ele é candidato ao Senado, todos sabemos, né? Numa campanha que não me parece que vai ser muito fácil, né? Porque o bolsonarismo vai atuar fortemente para eleger senadores. Inclusive, está sendo cogitado algum membro da família Bolsonaro de se candidatar ao Senado pelo Espírito Santo. Você falar. A gente sabe Magno Malta já colocou a filha dele, né? Filha. Eleição, mas com... Fala-se no Carluxo, né? Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do... O Senado também, assim, a gente tem em conta que ele é uma eleição fundamental, está sendo colocada dos dois lados, né? O bolsonarismo quer ganhar para tentar o impeachment de ministros do STF, isso que está em jogo, né? Quer dizer, um aprofundamento, né? Uma ruptura mesmo do que a gente está acostumado, né? Democraticamente. E aí o campo progressista já está se organizando para bater de frente. Então, ela vai ter um papel... Geralmente a Câmara acaba sendo até mais importante, né? Mas esse ano pro ano que vem parece que se desenha o Senado como a grande elemento de disputa, porque vai ser renovado 2/3, né? Exato. Da casa. E o Senado, não nos esqueçamos, tem o poder, por exemplo, a atribuição de destituir ou não um ministro da Suprema Corte. Isso que empichar o ministro da Suprema Corte. O bolsonarismo aposta nisso, né? Bom, e aí esse é um primeiro ponto, um aspecto no plano político. Agora, tem algumas questões que são até delicadas de se falar, mas, enfim, não vou mencionar nome. Assim, eu tenho visto com muita preocupação, por exemplo, esses levantes por parte do crime organizado, tanto no Rio de Janeiro quanto
no Espírito Santo, né? Com uma reação inadequada dos poderes constituídos, sobretudo do aparelho repressor do Estado, né? Declaração de autoridades que lidam, por exemplo, em combate ao crime organizado inadequada, né? Eu chamo de metodologia Rambo de combate ao crime, né? Quer dizer, não usa, em vez de usar inteligência, articular, né? E reprimir de modo a partir de estratégia, né? Que os Como a Polícia protocolos, Federal tem feito, né? Polícia Federal, né? Sem estardalhaço. Quer dizer, eu tenho visto as autoridades de modo muito espalhafatoso e performático, usando inclusive uma linguagem de bandido também, sabe? Eu vejo isso com muita preocupação e eu vejo uma ação muito articulada, sabe? Para minar o governo Casagrande, né? Eu acho que o governo Casagrande deveria colocar as barbas de molho, né? Ou seja, no sentido de criar um panorama, um contexto, digamos, de completo caos, né? E esse cenário, a gente sabe que esse cenário de representação da política enviesado pelo problema da criminalidade é um campo fértil para a extrema-direita, para o bolsonarismo, né? Para esses setores de que não tratam a questão de modo republicano, né? Que, enfim, usam bravata, né? Nós temos aqui memórias trágicas quanto a isso. Vide Cabo Camata, né? Vide os próprios candidatos de extrema-direita, né? E algumas autoridades de extrema-direita do Poder Legislativo, tanto em âmbito municipal quanto estadual, que usam esse tipo de bravata, né? Para combater soluções fáceis para problemas complexos. Tivemos a greve da PM, que foi a greve da PM em fevereiro de 2017, né? Bastante grave, né? Então, esses setores que a gente chama, setores mais obscuros, eles, de certo modo, estão operando. Né? Isso não é aleatório, não é... Na greve, inclusive, assim, os setores políticos estavam ali, né? O capitão Assunção era um que estava envolvido, ele já era deputado, embora não era ainda era inclusive do PSB, né? Antes de ir para o PL e tudo mais. Mas, assim, a gente tem esse cenário desenhado, que vem se desenhando, e que agora acho que ganhou o Ricardo Ferraz saindo na frente, de alguma maneira, né, no campo governista. E o Pasolini já estava colocado, né, o prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini, pelo Republicanos, como um potencial candidato, né? E agora o Arnaldinho Borgo, né, prefeito de Vila Velha, saiu do partido, do Podemos, né, que é controlado pelo Gilson Daniel. Teve suas discordâncias ali com o deputado Gilson Daniel. E agora ele teve uma sinalização de entrar no PP, que é um partido da base, né? Embora da base do Pasolini e da base do Casagrande, mas que tem se insinuado aí para... né, em direção a compor com o governo do Estado. O Casagrande recentemente declarou que, desde que ele esteja num partido da base, está tudo bem. Ou seja, seriam aceitáveis duas candidaturas. Ele deixou o jogo rolar, né? Falou, quem quiser vai. Pois bom, o Ricardo Ferraz, eu acho que, assim, tem poucas chances de decolar, né? Eu acho que é um candidato pesado mesmo, né? Bom, e aí você tem Pasolini, que representa mais esse espectro bolsonarista, né? O damarista, né? Que é pior do que o bolsonarismo, é o damarismo, né? Ele é mais ligado a Damares, né? É uma tragédia absoluta, né? Enfim, a questão é se ele vai apostar numa vinculação direta ao bolsonarismo para conquistar esse eleitorado de extrema-direita do Espírito Santo, fazer essa aposta, né? E por outro lado você tem o candidato Arnaldinho, que, a meu ver, tem um pouco mais de chances de decolar, que teria um pouco mais de um semblante mais enfim, um semblante mais parecido com o perfil do Casagrande, talvez, né? É menos distante do Casagrande do que o Pasolini. Agora, importante, né? Mesmo em momentos, eu diria, nevrálgicos da história política capixaba, o eleitorado capixaba dificilmente escolherá um candidato da extrema-direita puro sangue, né? Isso, de certo modo, ficou bastante evidenciado ao longo da história do Espírito Santo, da história política eleitoral do Espírito Santo da Nova República, desde 82. Tivemos governadores progressistas, né? Sim. Nem mesmo o Cabo Camata em 94. O Pasolini, talvez sabiamente, né, entendendo também o eleitorado de Vitória, ele tentou se colocar mais ao centro, né? Ele foi eleito e tal, naquela onda, mas ele brecou um pouco, né? Digamos, essa extrema-direita, esse discurso de extrema-direita dentro do governo dele, parece que ele, em tese, iria também tentar um centro que mas o centro torna tudo igual, na verdade, né? Uma paisagem igual, né? Ferrado, você não vê uma diferença substantiva. A questão é para onde ele vai, porque
O Arnaldinho, se confirmar esse ingresso no PP, ele está entrando no maior partido do Brasil, entre aspas, né? Porque o PP, em federação com a União Brasil, tem a maior bancada, ultrapassa o PL, né? Que já é maior que o PT, inclusive, e ele ganha força de dinheiro, né? Recurso de campanha, ele ganha Fundo força eleitoral. de fundo eleitoral, de tempo de TV, enfim, e tudo mais. Então ele entra no jogo para bater de frente, porque a princípio com a movimentação do Ferraço, os partidos aliados, a princípio, todos declararam apoio, né? O Sérgio Vidigal saiu fora, né? Saiu de fininho, vai se dedicar à campanha do filho, era um possível candidato forte também, né? E o Euclério Sampaio agora voltou a se animar, mas ao Senado, né? Era pré-candidato ao governo, mas também não é visto como, sinceramente, uma alternativa real para desbancar, por exemplo, esses dois, né? Ou para entrar mais um agente em cena. Então, parece que fica entre esses três. E aí você tem a possibilidade de uma candidatura à esquerda do PT que parece remota, parece que não vai, e se for, não vai à primeira linha, né? Porque o PT tem interesse de disputar o Senado como prioridade, né? Pela questão que a gente já falou. E também de garantir a bancada federal para fazer essa disputa. Então, tirar um dos seus, né, principais votantes não parece ser uma realidade, embora ainda está sendo conversado isso. O PL, o Magno Malta, né, vai apoiar a sua filha, parece que a movimentação dele é a Maguinha Malta, que até o nome favorece. E isso parece que ele vai jogar energia aí, ele não vai jogar energia. E a gente sabe que o domínio que ele tem sobre o PL no Espírito Santo, né? Então parece que ele não vai querer jogar energia para lá, ou seja, uma candidatura. E também nem tem nomes, né? Você falou no Capitão Assunção, que agora também está com questões. Você falou no Gilvan Federal, que poderia ser uma candidatura puro sangue, que em Vitória e nos outros municípios mostrou a realidade, né? Sem uma articulação política maior e sem um nome forte, claro, não vai ter força. Vai ser uma candidatura que não vai entrar à disputa. Então, mesmo com a candidatura do PL, aparentemente a extrema-direita poderia, ou parte dela, teria no Pasolini seu candidato natural, me parece. Sim, acredito que sim, né? Até pelas suas... Enfim, pelos seus... Aí resta saber se vai ser uma intenção do Pasolini buscar o PL para dentro. Aí tem a questão nacional também, né? Ele no Republicanos. E se o Tarcísio se manter no Republicanos e o Tarcísio fizer uma aliança com o PL, automaticamente... Ou se o Tarcísio for pro PL, também tem essa possibilidade. Aí a família Bolsonaro sai. Né? Isso mais ou menos já foi ventilado. Quer dizer, vão manter a palavra? Quer dizer, você descreveu muito bem, quer dizer, o cenário se mostra muito tumultuado. E não é um cenário fácil pro próprio Casagrande, né? Voltando à questão inicial, né? Quer dizer, lógico, Casagrande é um político de um nome nacional, né? Tem bastante circulação no âmbito nacional, uma figura de peso, evidente, um peso pesado da política. Mas eu não arriscaria dizer que a candidatura dele para Senado esteja garantida, não. Eles falam isso, vitória, mas eu acho que é um cenário muito complicado. Ruim. Eu diria que ele é favorito, mas assim... Claro, é favorito não se duvide da força, por exemplo, de Magno Malta. E sobretudo para o Senado, né? Porque o Senado é uma eleição um pouco confusa, né? Porque mas é majoritário, e é majoritário para o Poder Legislativo. É estranho para o eleitor isso, né? Tanto é que quando você vai para as pesquisas de opinião, todas elas têm muita dificuldade de prospectar as intenções de voto para Senado, né? E é um voto, por exemplo, a gente, na eleição anterior, né, sem ser anterior, a antepenúltima, para o Senado, a gente teve onde também foram uma reviravolta na última semana, em que o Contarato e o Doval... 2 senadores em exercício perderam, né? Que foi o Ricardo Ferraz e o Magno Malta. Ricardo Ferraz e o Magno Malta saíram de cena para 2 novatos, que disputavam a primeira eleição, nunca tinham disputado a eleição. Então é um cenário que a decisão ela é tomada muito perto ali da urna, né? O Contarato deve reunir esse voto progressista, saber se vai ser suficiente. Provavelmente ele vai fazer uma campanha também, tentando trazer um setor de centro, um setor de centro-direita, né, para ele. Vai ter recursos do PT, né? Vai ser a candidatura prioritária do PT no estado. E a gente tem outros nomes. O da Vitória quer se encaixar, o Evair de Mello quer se encaixar. Quer dizer, tem outros nomes de direita e do centro tentando. O Paulo Artung é uma incógnita que não se sabe se ele pode entrar, né? De última hora, mas aparentemente teria outros interesses, né? Mas a nível nacional, né?
Mas, assim, é um cenário que ainda está muito embolado, né? Tá muito embolado. Absolutamente em aberto. Eu não apostaria, né? Nesse momento eu não apostaria. Como você disse, quer dizer, há nomes até por recall, né? Governador por 3 mandatos, terminando o 3º mandato, já foi senador da República, já foi vice-governador, né? Junto com o Vitor. Mas não dá para dizer de modo peremptório de que ele está garantido, né? Bom, eu acho que ele deve saber disso, né? Sim. Então ele precisa ter um pouco. E assim, eu sei qual é o problema que eu noto? Assim, política tem lado, sabe? Não dá para ficar, sabe, fazendo um jogo duplo. Política tem lado, ele tem que se assumir. Ele é do campo progressista ou ele é do setor de centro-direita, flertando com a extrema-direita? Quer dizer, se for isso, ok, né? Ele precisa, portanto, demarcar de modo mais claro as suas posições e a sua localização no espectro político, né? Eu acho que isso falta um pouco ao governador, né? E ele faz um pouco da política que era do Paulo Artung também, né? Esse jogo dúbio, né? Eles são um pouco, se colocam como inimigos, mas eles fazem um jogo parecido, eles têm a mesma base política, social, então... A diferença é que o Paulo Artung, ele tem um perfil mais bonapartista, né? Ele tem mais força, né? Ele é mais impetuoso. É diferente do Casagrande, né? Me parece um pouco mais frouxo, um pouco mais acuado, mais melindroso, né? Mas aí a gente tem essa possibilidade que eu vejo também, assim, como o Casagrande fala, tudo bem se o Arnaldinho for por outro, né? Porque pode ser estratégico, né? A princípio, o que foi falado é a unificação de uma candidatura única de base do governo do estado para, né? Quem se sair melhor vai ser o candidato do governador. Agora a seleção dele já recua um pouco, né? 2 candidaturas da base pode ser interessante. Porque você, quando tem... O Ricardo Ferraz, por exemplo, tem uma força eleitoral no interior muito forte. Ele já foi senador, ele já foi deputado federal. Ele é de Cachoeiro de Itapemirim, né? Ele é filho do Teodorico Ferraz, o atual prefeito. Então, assim, você tem um cenário em que ele é um candidato com força no interior, mas que tem essa coisa geracional, né? Ele é da mesma geração do Artung, da mesma geração do Casagrande, que é um pouco que as urnas têm mostrado que o eleitor capixaba quer uma renovação, quer uma cara nova. O Arnaldinho, então ele entrando ali, ele pode pegar muitos votos no interior e o Arnaldinho pegar muitos votos na Grande Vitória, né? Disputar votos ali com o Pasolini, até mesmo em Vitória, né? Por que não? E garantir aqueles votos de Vila Velha que poderiam ir para o Pasolini. Então, você tendo 2 candidaturas da situação, você pode ganhar, inclusive, força para uma unificação de segundo turno. Isso teria que ser, obviamente, bem conversado, né? E aí você garante lugar para todo mundo, né? Tipo, o Ferraço apoiar o Arnaldinho ou vice-versa, num eventual segundo turno contra o Pasolini. Se não forem os dois também, acho que não pode descartar. Claro. Embaralha mais o voto, fica uma coisa menos... Não, assim, com 2 candidaturas você garante pelo menos um no segundo turno. Um deles no segundo turno. Agora é aquele problema aquela frase do Feola, né? Tem que conversar com os russos, né? É preciso combinar muito bem isso, articular previamente, vamos disputar no primeiro turno. Pode até fazer um acordo de camaradas, vamos minimizar nos ataques, né? Atacar mais cada um aqui navegar na sua corrente marítima, e aí depois a gente conflui, se for o caso, e dividimos o governo, né? Isso tudo é legítimo, é parte do jogo, né? Agora, é preciso uma articulação, é preciso ter um arquiteto. O Casagrande está disposto a fazer essa engenharia? A princípio, parece que ele está falando, se resolvam aí. Então, esse é um problema, né? Se ele continuar operando nessa lógica, não vão se resolver, né? Quer dizer, é aquele problema que o Fernando Abruzzo, um cientista político importante, fala, né? Quer dizer, o barão da federação é o governador, desde a Primeira República. É ele que rege a orquestra, né? É ele que tem, digamos, as ferramentas dissuasórias, né? Então ele precisa reunir os candidatos que são mais próximos a ele e fazer um acordo. Quem tem que fazer isso é o governador que tem esse papel, né? Aquela coisa, né? Onde muita gente manda, acaba não mandando ninguém. Né? E aí vão se bicar durante a campanha em primeiro turno, pronto. Aí você pode fragmentar o eleitorado e favorecer o adversário, né? Então, eu acho que isso precisa ser muito bem articulado, né? E aí, assim, embora o Ricardo Ferraz tenha essa crítica de que parece uma candidatura difícil de decolar, as pesquisas têm mostrado que ele tá no jogo. E o Arnaldinho também tá no jogo, né? Sim. Que o Arnaldinho e o Pasolini, o desafio deles é ser mais conhecidos no interior, né? Obviamente, eles têm esse respaldo, estão muito conhecidos na Grande Vitória, têm força, tiveram eleições muito expressivas nos seus municípios.
O Arnaldinho, especialmente, né? Mas o Pasolini também, no primeiro turno. Claro, claro. Vitória, que tradicionalmente, né? Então, eles têm esse desafio de se interiorizar, já estão se movimentando nesse sentido, né? Já deixam um pouco as prefeituras de lado, já estão com seus vices preparados também para assumir quando eles se descompatibilizem, né? Então, visibilizando, né? Quem vai assumir, preparando esse terreno para fazer essa jogada, sendo que são muito jovens, né? Dentro do que a gente fala da política e tem todo um futuro. Eles são extremamente competitivos, mas eu vejo que os três estão ali, né? E o Ricardo Ferraço tem a máquina, né? Isso que a gente não falou ainda. Ele, com o Casagrande indo para o Senado, ele fica com o governo na mão para falar que todas as realizações ali são do governo dele, usar, né, dentro dos dispositivos legais, né? Não como o Bolsonaro que extrapolou, né? Mas mesmo com todas as limitações da legislação eleitoral, você tem, obviamente, uma vantagem aí, né, que ele tem para operar. Não, sem dúvida. Eu acho que o Ricardo Ferraz também, a gente está falando aqui, mas é um player importante, né? Uma figura, como você muito me colocou, ele já foi senador da República, foi ali que foi o calcanhar de Aquiles dele, ele foi relator da reforma trabalhista, né? Aquilo causou um mal-estar junto a determinados segmentos da sociedade, do eleitorado, né? Mas ele tem condições, evidentemente, não é um bobo da corte, né? Uma figura de peso também. Só que ele vem tentando, por exemplo, fazer um movimento, inclusive nas mídias digitais, de parecer um pouco mais popular. Só que foi uma coisa meio caricata, né? Ficou forçado. Eu acho, assim, sabe? Ele tem que... Enfim, ele cometeu também alguns erros. Eu tô falando aqui de algo do qual eu fiz, enfim, tive alguma participação, por exemplo. O governo Casagrande fez um trabalho muito interessante, né? Menos propagandeado do que diria, que foi um projeto de desenvolvimento regional sustentável, né? Foi realizada uma ampla pesquisa, né? Verificando as vocações de cada município, né? Envolveu a Universidade Federal, inclusive por meio da qual eu participei da pesquisa, Instituto Federal, Instituto Jones, para mapear, portanto, as vocações de cada município e ações, né? A proposição de ações para, enfim, implementar processos, né? Envolvendo o SEBRAE, envolvendo uma série de outros organismos, né? E o Ricardo Ferraz, ao assumir a secretaria de planejamento, salvo engano, ele enterrou esse projeto, né? E passou a se dedicar e a direcionar seu olhar só para os grandes projetos, para as grandes plantas industriais. Acho que aí cometeu um erro, né? Que aí que é o campo também onde ele também tem uma certa vantagem sobre os outros candidatos, que é essa articulação dele no meio empresarial, né? Pois é, os mas... grandes empresários, que ele já tem vice-governador pela segunda vez, né? Sim, é verdade. Mas ao se desconectar do desenvolvimento regional sustentável, você perde também a capilaridade junto a setores que têm voto, né? Micro e pequenas empresas, cooperativas. Acho que foi um erro que ele cometeu ali, sabe? Havia toda uma movimentação do governo em potencializar esse desenvolvimento regional sustentável, né? Mas essa é uma impressão muito precária, né? E provisória, olhando para as ações, né? Para as movimentações que ele fez ao assumir a secretaria, né? No lugar, inclusive, do Luiz Paulo Veloso Lucas, na época, se eu não me engano. Sim, aí ele volta para a vice-governadoria, deixa a secretaria justamente para se articular politicamente, né? Então, exatamente. A atuação dele hoje tem sido toda pautada, e ele tem alguma espécie, não sei se é uma carta branca, mas assim, ele tem o respaldo do governador para fazer a movimentação que ele quiser eleitoralmente, né? Isso é um fator importante. A vice-governadoria aí, eventualmente a governadoria diante da desincompatibilização do Casagrande vai, claro, será um trunfo importante para o Ricardo Ferraz. Ele vai poder operar a máquina estadual em seu benefício. Agora eu queria retomar só um ponto que eu acabei faltando lá na análise do Tarcísio, né? Um ponto, uma questão que acho que é importante levantar aqui é o seguinte, né? Eu ia falar, mas estava tão sutil que eu acabei esquecendo. Que é o seguinte, na história republicana brasileira, desde 1930, nenhum governador paulista, com exceção de Jânio, chegou na República. E é bom lembrar, Jânio não era nem paulista, ele era mato-grossense, né? Na época era um estado só. Ele é de Campo Grande e radicou-se em São Paulo e é uma figura sui generis, né? Ele ascendeu politicamente de modo meteórico, né? E assim como ascendeu, descendeu. Também, né? Teve 7 meses de governo, 6 meses e pouco de governo. Então, note, a federação desconfia do excesso de poder de São Paulo. Tem um número máximo de deputados federais, né? Tem aquela visão bandeirante de que, segundo a qual eles muito dão e pouco recebem. Quer dizer, da União, né? Portanto, sempre está em linha de confronto com a União.
Então, assim, alguém pode dizer, mas o Fernando Henrique Cardoso, ele é carioca, radicado em São Paulo e não foi governador, né? Lula é pernambucano, radicou-se em São Paulo, mas nunca foi governador de São Paulo. Então, assim, a federação desconfia do governador de São Paulo, candidato, sabe? Sim. Então tem esse dado, Candidatos né? sempre oriundos ali de uma elite também, né? Exatamente. Lula derrotou o Alckmin, derrotou o Serra. Sim, todos de São Paulo. Todos governadores de São Paulo, que supostamente seria a principal vitrine, né, política. Exatamente. E por isso que o Tarcísio, né, que foi um ministro, né, pouco conhecido, chegou com a benta do bolsonarismo, se projetou, né? Graças ao bolsonarismo, não tinha nenhuma chance, se não fosse o Bolsonaro, abraçar ele e colocar, por isso que ele deve essa... Exato, também tem essa fidelidade, essa gratidão. Bolsonaro tem esse dividendo. Mas ele também, a articulação dele me parece que é isso. Depois, se porventura ele vier a ser eleito, ele também pode falar, valeu, tchau. Fingir, né? É um movimento meio falso de que estou com você, estou apoiando até as últimas consequências, mas quando o jogo virar, solta a mão e tchau, né? Porque ele vai ter que dar respostas, né? Exatamente, já vai ter outro papel, né? Mas isso aí é um cenário hipotético. Exatamente. Mas obrigado, professor Weber de Oliveira, mais uma vez. Espero que em breve podemos voltar aí para trocar uma ideia. A satisfação é minha, é sempre um prazer dialogar contigo. Fico à disposição. Esse foi o Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Nos bastidores aqui, o Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes, sempre garantindo aqui a qualidade das nossas produções. Convido você também para entrar aí todo dia no seculodiario.com.br e acompanhar as notícias sobre o Espírito Santo. Obrigado e até logo. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.